Salve, salve galera, beleza? Boa noite para você que está em casa, acompanhando o nosso grande projeto, o maior pré-vestibular gratuito online do Brasil, o nosso querido Acelere no Enem. Eu sou o professor Rocha, já sou quase um sócio aqui da casa. Com certeza, se você não me conhece aí, tem algumas aulas que já foram ministradas aqui. Hoje a gente vai estar aqui com um tema super importante, geografia da indústria. Então o que é que você vai fazer agora? Você vai mandar o link dessa aula para aquele grupo do terceiro ano, para o grupo da escola, para aquele seu amigo que está se preparando para o Enem. Vem com a gente, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Você concorda, gente? Concorda? Então, compartilhe agora. Acesse também as redes sociais do Acelere no Enem, principalmente pelo Instagram. E você me acha também no Instagram, pelo Instagram Rocha Geografia. Deixa uma surpresa para vocês. Eu preparei um simulado sobre essa aula de hoje, gratuito. Eu preciso que você vá lá no meu direct e peça o simulado. Rocha, manda para mim que eu envio para você, tá? Rocha Geografia no Instagram. Sem mais delongas, vamos começar falando de geografia da indústria. Câmera aqui comigo. Esse tema, gente, ele é super relevante, importante, porque ele pode aparecer diluído com muitos outros temas. A indústria, que faz parte do chamado setor secundário. Você lembra disso? Setor primário é o setor responsável pela produção de matéria-prima. Setor secundário é a transformação da matéria-prima. Já o setor terciário envolve comércio, serviços. Então a indústria é uma atividade pertencente à parte de transformação de matéria-prima, mas aí eu trago a primeira dica para vocês. Quem é meu aluno já sabe que nas diquinhas aí é bom você ir anotando com caneta colorida, porque isso é bom fazer esse resuminho, esse plano de aula, para poder você estudar depois. Inclusive até pode postar e me marcar aí, que eu adoro ver esses planos de aula de vocês. Pelo fato da indústria ser a transformação da matéria-prima, a grande questão que a gente tem que entender é que nem sempre essa transformação ela se destina ao consumidor final. Você concorda? Existem inúmeras indústrias que não produzem para o consumidor, para nós, e sim para outras indústrias. Assim, nós não temos um tipo de indústria, e sim vários tipos, dependendo também da classificação. A classificação que eu vou usar é essa aqui na tela para vocês. A gente classifica a indústria em bens de produção, anotou? As indústrias de bens intermediários e as indústrias de bens de consumo. Voltou comigo, é bem fácil essa parada aqui. O que seria uma indústria de bens de produção? É aquela que pega a matéria-prima bruta e transforma numa matéria-prima que será utilizada por outra indústria. Por exemplo, será que uma fábrica de automóvel é ela responsável por pegar o minério e produzir o aço? Não, né? Então isso cabe a uma siderúrgica, cabe a uma metalúrgica trabalhar o ferro ali para fazer uma peça qualquer ou algo desse tipo. Então essas indústrias elas não produzem para o consumidor, e sim para outras indústrias, são as chamadas bens de produção. Beleza? Anotou? Só que existem também aquelas indústrias que produzem bens intermediários. O nome já diz, né? Ela não é responsável pela transformação bruta de matéria-prima, ela já pega muitas vezes essa matéria-prima transformada, mas ela produz também para outras indústrias. Por exemplo, a indústria de autopeças, de máquinas. O que elas fazem? Elas pegam a matéria-prima já transformada e transformam aquilo ali num componente que vai ser utilizado na produção de um outro produto qualquer. E por fim, talvez a indústria mais importante, que é a indústria de bens de consumo. O nome já é autoexplicativo, óbvio, que ela produz diretamente para o consumidor. Porém, uma observação que você vai fazer aí. Dentro da indústria de bens de consumo, existem aquelas que produzem bens duráveis,
automóveis, eletrônicos, toda a linha branca ali, geladeira, fogão, micro-ondas. E existem aquelas que são de produtos não duráveis, bens de consumo não duráveis. Basicamente a indústria de alimento, de bebida, produto de higiene. Vejam que isso é bem importante para a gente entender uma coisa. Ao longo do processo de industrialização, a gente vai verificar que os países desenvolvidos, os países mais ricos, aqueles que se industrializaram primeiro, estão ligados ali à Revolução Industrial. Hoje eles se dedicam principalmente na indústria de bens duráveis. Porque venhamos e convenhamos, produzir um automóvel exige mais tecnologia do que produzir sabão. Concorda comigo? Do que engarrafar uma bebida, um suco. Então, indústrias de bens de consumo duráveis, hoje elas estão ligadas, no geral, a países desenvolvidos que investem em pesquisa, que desenvolvem tecnologia e, obviamente, elas acabam se fortalecendo dentro desse cenário, porque ao deter tecnologia, os produtos fabricados por elas são produtos que têm um alto valor agregado. Anotou essa palavra? Alto valor agregado. Vamos dar um exemplo na prática. Imagina que uma fábrica, uma empresa, uma multinacional, ela se dedica a produzir essa televisão que estamos aqui. Óbvio que aqui eu preciso de uma tecnologia cada vez mais moderna e ela vai investir nessa tecnologia para produzir essa televisão que vai ser vendida para o mundo inteiro. E aí ela decide vender para países subdesenvolvidos, para o mundo como um todo. Então o que é que ela faz? Ela começa a exportar suas fábricas. São multinacionais ou transnacionais. Então, bens de consumo duráveis geralmente estão ligados a esses países que detêm tecnologia. Portanto, eles são até mais ricos porque produzem produtos com alto valor agregado. Já os países subdesenvolvidos, existem aquele grupo de países subdesenvolvidos que são pouco industrializados, tá? Que ainda são países ligados à produção primária de matéria-prima como um todo, de commodities. Lembra que commodities é matéria-prima bruta ou semibruta. Só que existem países subdesenvolvidos que são industrializados. Por exemplo, os países emergentes. Anotou essa palavra? Países emergentes são países que são subdesenvolvidos, mas possuem um alto grau de industrialização. Brasil, México, África do Sul, a China, alguns desses, a Índia, são países emergentes que têm muita tecnologia, mas perceba que as indústrias nacionais desses países, no geral, elas não conseguem competir, concorrer com as grandes multinacionais. Vamos dar um exemplo na prática. Pense numa marca de automóvel. Pensou? Eu tenho certeza que essa marca não é brasileira. Agora pense numa marca de automóvel brasileiro. Achou difícil, né? Vamos facilitar. Pense numa marca de telefone, de smartphone. As mais famosas que você conhece. Pensou? Agora pense numa marca de smartphone brasileiro, nacional. Perceba que ela não consegue concorrer com as grandes multinacionais que atuam na produção de tecnologia. Então vale a pena essa ressalva aí em relação a essa produção de bens de consumo. Eu não vou trazer muitos exemplos em relação à questão do processo de industrialização brasileiro. Isso porque teremos uma aula ministrado por algum professor, talvez eu, enfim, ou algum outro professor da Acelera do Enem, sobre o processo de industrialização específico do Brasil. Portanto, a ideia hoje é dar uma visão geral, um panorama geral sobre o processo de industrialização mundial. Beleza? Vem comigo? Olha bem, quero que você anote agora o que eu vou falar. Vejam que a indústria é uma atividade que surgiu na medida que o homem dominou novas técnicas. Você concorda que na Idade Média não havia indústria, né? Na Antiguidade não havia indústria, mas havia produção.
Só que a produção nesse período pré-industrial, no geral, era feita de maneira artesanal. Tá vendo aqui o mestre Vitalino, grande nome do artesanato brasileiro. Vejam que a produção artesanal ela tem uma característica bem peculiar. Não é simplesmente porque faz objetos artísticos, não é só isso não, gente. A produção artesanal, que está ligada à fase artesanal, ela tem algumas características bem peculiares. Dê um print na tela aí para você que tá assistindo agora e vejam que características interessantes. A primeira, nenhuma divisão do trabalho. Volta aqui comigo. O que ela está querendo dizer? O artesão, ele conhece todas as etapas do seu processo produtivo. Você concorda? Ele sabe preparar a matéria-prima, ele sabe produzir o produto, fazer o acabamento final. Ele conhece como ninguém a produção como um todo. Não há divisão do trabalho. Você não vai ver para uma produção de um sapato artesanal, por exemplo, você não vai ver um sapateiro dividindo atividades com outros sapateiros para produzir aquilo. Ele vai produzir sozinho. Isso é uma característica da fase artesanal. Uso de ferramentas simples. Óbvio que não havia uso de máquinas na fase artesanal. Elas ainda nem tinham sido inventadas. Produção limitada. Isso é bem interessante. Imagine um artesão, já que eu usei aí o exemplo do sapato, imagine um artesão recebendo uma encomenda para produzir, sei lá, 20 mil pares de sapato, manualmente. Vejam que ele não consegue fazer essa entrega num tempo hábil, curto, né? Isso é uma característica da fase artesanal e da produção artesanal. A produção, ela é limitada. Inclusive, hoje, o artesanato, ele resiste ainda ou em produtos muito baratos, alguma coisa que a gente compra ligado à arte mesmo, né? Ou em artigos de luxo. Vejam aquele... quem que vai mandar fazer uma bota de couro especial, única? O cara que tem muita grana, né? Um cantor sertanejo daquele, ele vai lá e diz, eu quero essa bota feita só pra mim. Um artigo de luxo que vai custar muito caro. Isso porque o produto é único, é personificado por conta das mãos do artesão, né? A habilidade dele. Então o cara diz, eu quero fazer um violão só pra mim. Eu quero fazer um violão específico que ninguém no mundo vai ter, só eu. Um produto feito manualmente, personificado. Isso é uma característica muito importante. E óbvio, essa última característica aqui, força de trabalho não assalariada. O artesão, ele é dono do seu próprio negócio. Essa questão até já caiu no Enem, tá? Falando da questão da fase artesanal e de suas características. Isso já apareceu no Enem. Agora, já deu para perceber que a fase da indústria, ela é o oposto da fase artesanal. Já deu para notar aí, né? Então, essa passagem do artesanato para a indústria tem que ter ali um período intermediário, né? No meio dos dois. E esse período existe. É o período do desenvolvimento das manufaturas. Veja que eu coloquei aqui bem de forma generalizada, do século XVI ao século XVIII, embora essa ordem cronológica ela tenha mudado de lugar para lugar, mas a fase manufatureira, olhe bem para essa imagem, você já tem várias pessoas produzindo o mesmo produto. E cadê o artesão aqui? O cara que sabia de tudo. Ele agora vai abrir mão da sua exclusividade enquanto produtor e agora ele vai se tornar um mestre de ofício. Ele vai ser o cara que vai ensinar essa tarefa para outras pessoas. Por isso que quando as manufaturas começaram a se multiplicar pela Europa, a gente tinha muita gente saindo da zona rural e indo para as cidades, porque agora havia a oferta de trabalho numa outra perspectiva, né? Então, milhares de pessoas que passaram a vida inteira e uma geração inteira só tendo trabalho ali na zona rural, agora poderiam aprender uma nova profissão, a divisão primária do trabalho. E óbvio que junto com a divisão internacional do trabalho, né, com a divisão do trabalho como um todo, surge uma outra coisa, o assalariamento.
já que ninguém vai trabalhar simplesmente por amor à profissão. Então agora o artesão ele vai remunerar pessoas, vai ensinar uma profissão e ele passará, agora ele vai mudar o status seu status social, né? Ao invés de produtor, ele agora vai ser um gerente, um mestre de ofício. Vejam que aí começou o surgimento dos primeiros burgueses industriais. O cara que agora tinha uma visão de negócio como um todo, ele estava responsável por esse processo de organização da empresa, da fábrica primitiva que iria surgir ali, né? No demais, a gente observa o uso de máquinas simples, ou eu poderia chamar de ferramentas mais complexas, algo desse tipo, aumento da produtividade, já que eu tenho uma divisão do trabalho, porém, o trabalho ainda depende das mãos do artesão, porque ele é principalmente o fiscalizador ali do processo de produção, e é ele que vai ensinar para cada pessoa que está ali dentro daquele processo produtivo. Então, isso é muito interessante, essa fase da manufatura. Interessante que na relação entre Brasil e Portugal chegou a oficialmente proibir o estabelecimento de fábricas e manufaturas dentro do Brasil, por uma coisa muito particular, né? Portugal, além de ganhar dinheiro vendendo os nossos produtos, a matéria-prima, o ouro, a cana, na Europa, ganhava dinheiro refinando, por exemplo, o açúcar na Europa e tal, ele ainda meio que obrigava muitos colonos a comprar produtos manufaturados que ele trazia da Europa para cá. Então não era interessante ter fábricas aqui no Brasil precocemente, já que isso alimentava também esse processo colonial. Por isso que nós dizemos que o Brasil ele possui um processo de industrialização tardio. Você anotou, né? O Brasil tem um processo de industrialização tardio. Mas agora eu já tenho uma manufatura, que é uma fábrica primitiva. Foi questão de tempo para evoluir para a fase da maquinofatura. Ou simplesmente uma fábrica do jeito que a gente conhece nos modelos convencionais. O auge da especialização do trabalhador. Em muitas circunstâncias, o trabalhador ele esquece ou não aprende o que é o produto como um todo, ele não tem uma visão global do produto e ele apenas se especializa numa etapa da produção. Não é raro você pegar um trabalhador que trabalha numa fábrica de automóveis e ele não sabe como funciona um automóvel, por incrível que pareça. O cara trabalha montando o automóvel e tu não sabe mexer? Não sei porque eu só trabalho fazendo isso. Então isso é cada vez mais comum, uma grande divisão do trabalho. Usos de máquinas cada vez mais modernas, obviamente para sustentar o aumento da produção, o aumento da quantidade do produto ali a ser produzido. E aí, na medida que essa produção ela começa a ser fragmentada em série, a gente consegue uma coisa incrível: produzir produtos idênticos. Vejam que no artesanato isso era meio difícil, né? Mesmo que o cara vá fazer dois produtos iguais ali, eles vão ter pequenas diferenças. Mas com o uso de máquina a gente consegue fazer produtos idênticos. Olha, um grande exemplo. Eu estou olhando para uma câmera aqui e eu tenho uma irmã gêmea dela aqui, ó. Vira para mim aqui, ó. Aqui, olha aqui, ó. Irmã gêmea dessa câmera aqui. Idêntica. Assim, não tem nenhuma diferença. Isso é uma característica de uma produção industrial. Sacou? Isso aí é muito importante aí para você entender esse contexto. Mas vamos lá. Se a maquinofatura ela surgiu em algum lugar. E aí a gente lembra das aulas de história lá da escola, quando os professores nos falavam sobre a Revolução Industrial, né? Uma fase tão marcante do processo de industrialização, na verdade da história recente, foi o processo da Revolução Industrial. Na verdade eu costumo brincar e digo, na verdade não ocorreu uma grande Revolução Industrial, só que ela se especializou, ela se diferenciou e didaticamente nós dizemos que temos várias revoluções industriais. Eu costumo dizer que a Revolução Industrial é aquele momento quando a indústria passa a ser a atividade
predominante no que se refere à questão do processo produtivo. Porém, essa iniciação, essa fase primordial, o que a gente chama de primeira revolução industrial, aqui na tela está como indústria 1.0, inclusive esse desenho é muito legal, se você puder dar um print aí para as suas anotações. Indústria 1.0 é basicamente aquela indústria bebê, é a indústria ligada à mecânica, o fazer, que contava obviamente com mãos humanas, que utilizavam a sua inteligência e tal para programar ou para auxiliar máquinas no processo produtivo. Todo mundo lembra aí da história do tear, né? Das primeiras máquinas que contribuíram para a formação das fábricas de tecido. Então, as máquinas a vapor que surgiram ali durante a primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Então, essa é a indústria 1.0. Eu falei aqui máquina a vapor, força a vapor, e aí tem uma particularidade. Você que está anotando aí, ó, as máquinas a vapor, elas só foram possíveis, na verdade o motor a vapor, não só a máquina, em virtude da disponibilidade de reservas de carvão mineral. Então, os países que dominaram as máquinas a vapor, no geral, possuíam grandes reservas de carvão mineral, como foi o caso do Reino Unido. O carvão mineral não é o carvão de churrasco nosso, mas ele é o carvão, o minério do carvão que é utilizado como fonte de calor para a produção de vapor. E aí o vapor, essa energia térmica, ela é convertida na energia do movimento, na energia cinética ali. Isso foi crucial, não só para a produção, para a movimentação de máquinas dentro das fábricas, mas, por exemplo, para a revolução no transporte, surgimento de ferrovias, né, o transporte a vapor, o barco a vapor, super importante dentro desse processo. A primeira revolução industrial ela foi bem restrita ali à região do Reino Unido. A propósito, eu nunca acho que falei isso em sala, mas quando a gente fala Reino Unido, gente, a gente não está falando de Inglaterra somente não, tá? Só a título de conhecimento aí, o Reino Unido envolve a ilha da Grã-Bretanha, que é uma ilha maior ali das Ilhas Britânicas, onde nós temos 3 principais países, né? Inglaterra, Escócia e País de Gales. Mas quando a gente fala de Reino Unido, além desses 3 países da Grã-Bretanha, incluímos também a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, então, portanto, esses 4 países. Mas aí, na medida que a indústria começa a se expandir, logo ela vai atingir outras áreas. Na Europa, França, Alemanha, Bélgica, e fora da Europa, Estados Unidos, Japão. E aí já chegamos ali por volta do final do século XIX, início do século XX, quando temos a segunda revolução industrial. Você está vendo aí, indústria 2.0, produção em escala, linha de montagem, eletricidade e combustão. Olha aí, eletricidade e combustão. Se eu pudesse resumir a indústria 1.0 numa palavra, essa palavra seria mecânica, mecanização, mecânica. Se eu pudesse resumir a segunda revolução industrial em uma palavra, essa seria combustão, petróleo, certo? Eletricidade. Então, a descoberta da eletricidade e principalmente a invenção do motor a combustão, do motor a explosão, que inclusive menor, né? Imagine um motor a vapor, tu tinha que alimentar uma caldeira cheia de água para produzir vapor, e agora eu tenho um motor muito menor movido a petróleo. E aí, nessa fase da indústria 2.0, a segunda revolução industrial, temos um novo líder. O novo líder se chama Estados Unidos. E aí, dentro dos Estados Unidos, acontece uma coisa muito particular que eu quero conversar com vocês. Na medida que as fábricas foram se multiplicando, foram sendo criados técnicas, fórmulas, sistemas de racionalização do trabalho. Ou seja,
formas, métodos para que a indústria fosse aperfeiçoada. Um desses métodos foi inventado por um cara chamado Frederick Taylor. Você já ouviu falar do Taylorismo? A divisão do trabalho e a especialização do operário em uma só tarefa. Vê que coisa louca, volta aqui comigo. Um operário contratado para fazer uma só tarefa. Imagina, você já assistiu aquele filme lá de Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos. Com certeza passaram na escola. Se você não assistiu aquele cinema mudo, né, de Charlie Chaplin, você faltou nesse dia. Mas com certeza o professor de geografia e o professor de história passaram para você. A propósito, eu não perguntei hoje de que cidade vocês estão falando, gente. Coloca pra mim aí. Cadê a galera do Rio de Janeiro, de São Paulo? Cadê a galera da região norte? Tem gente aí. Os nordestinos de plantão presentes. A galera do sul. Na aula passada que eu tive há um mês atrás, a gente teve, eu contabilizei ali, tinha gente de todas as regiões brasileiras. Muito feliz por isso, pelo alcance que o Acelere no Enem tem. Então, qual é a tua cidade? Coloca aí, por favor, isso é muito importante pra gente. Imagina só que loucura, operário em uma só tarefa. Ou seja, eu vou contratar um cara, vamos lá, entrevista de emprego, você cheguei aqui, ó. Olha, eu vou contratar você, para quê? Para apertar um parafuso. Isso mesmo, apertar um parafuso. Então você vai passar 10 horas do dia apertando um parafuso. Ou então eu vou contratar você para cortar alguma coisa. Vou contratar você para apertar algo. Então veja que loucura, para bater um martelo. Taylor, ele pensava da seguinte forma: se um trabalhador pensar, ele perde tempo. Então eu tenho que reduzir a tarefa a uma coisa tão curta, a tal ponto que ele não precise nem pensar. E aí ele vai fazendo de maneira bem mecânica. Inclusive a gente pode até pré-programar o tempo. Você precisa fazer isso aqui em 5 segundos. 5 segundos, vai lá, 5. Agora 4 segundos. O cronômetro, né? Vamos, rápido, vamos. Então o cara era contratado para passar o dia inteiro fazendo a mesma coisa de forma repetitiva, cronometrada. Porém, aquele filme mostra uma realidade diferente, né? O cara, depois de uma longa jornada de trabalho, o cara ficava até pirado, né? O tempos modernos, Chaplin fica fazendo assim, né? Meio maluco, exatamente porque imagina passar 10 horas por dia dentro de uma fábrica fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Fora que o cara nem tinha noção, ou seja, a dimensão do que ele estava produzindo, né? Ele simplesmente estava fazendo. Isso é uma característica bem interessante. Porém, as ideias de Taylor, elas inspiraram uma linha de produção que todo mundo conhece. A linha de produção do Henry Ford. O sistema fordista, olha o que eu coloquei aqui, foi um aprimoramento do sistema taylorista. Eu gosto de dizer da seguinte forma, vem aqui comigo. Taylor foi o teórico. Ford foi o cara prático. Que ele pegou aquelas ideias ali de Taylor e disse, mano, vamos aplicar isso aqui na minha linha de produção. Só que o cara produzia carro. Imagina, eu vou produzir carro fazendo com que o cara trabalhe apertando um parafuso o dia inteiro, encaixando uma roda. E aí eu tenho um produto grande, né, gente? E o resultado disso foi a adaptação dessa produção a uma esteira. Então, o Henry Ford já adaptava uma esteira, embora sejam duas coisas diferentes, hein? Taylorismo e Fordismo são duas coisas diferentes. Em comum ela tem uma coisa muito importante, que é a ideia da racionalização do trabalho. O cara fazia a tarefa única, mas Ford aplicou dentro da sua visão, era um cara de negócio. Inclusive, ele pensava na melhor remuneração dos trabalhadores para que o cara pudesse ser um consumidor. Então, os carros, todos eram produzidos na mesma cor. Se você olha uma foto da Ford, todos os carros pretos.
para diminuir o tempo ali, para racionalizar o tempo do processo de produção. Então havia essa padronização. E a ideia do Fordismo, inclusive eu falei Taylorismo, Fordismo, quando caiu no Enem, a resposta era assim, Taylorismo / Fordismo, como se fosse uma coisa só, porque a ideia de fato é uma coisa só, embora Ford aplicou as ideias de Taylor. Uso da linha de montagem, ritmo de trabalho mais dinâmico, divisão em pequenas tarefas e a redução dos custos. Agora note aí algumas críticas em relação ao Fordismo, Taylorismo. Essa imagem é bem interessante, coloca na tela, o desenho eu tirei de uma questão. Eu vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar até o fim dessa linha de montagem para descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Que loucura, velho. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? O cara, literalmente, ele era alienado. Ele passava uma vida inteira trabalhando sem nem saber o que ele estava fazendo. Eu até escrevi um texto aqui, ó. O sistema apresentava um desprezo pelo trabalhador. Porque ele não importa o que você faz, desde que você faça de maneira, assim, instantânea, sem pensar, até mesmo a tal ponto de ser até involuntário, certo? Então essa é a primeira crítica, essa crítica social. Mas a gente tem também uma crítica econômica. Qual é essa crítica? O Fordismo, a ideia era produzir, vamos lá, produz para vender e vamos produzindo sem parar. Agora imagina num cenário de crise, todos aqueles estoques ali guardados. Imagina, por exemplo, quando eu produzo demais, é um automóvel, né? Imagina quando começa, depois do uso, dar problema numa peça. Não dá problema numa peça, vai dar problema em todos os carros que usam a mesma peça. Eu não tenho aquela flexibilidade que hoje a linha de produção tem. Quantas vezes você já viu o recall de uma montadora que diz, ó, os carros do ano tal, do lote tal, aqui ó, apareçam na autorizada para fazer um reparo ali. Vejam que a produção de uma linha para outra ela já é diferente, né? Ela vai sofrendo ajustes, então os lotes diferentes. Na época do Fordismo não existia isso, né? Produzir a mesma coisa, todos os produtos iguais, deixa um estoque imenso e pronto, e deixa aí para depois vender. Imagina o que as grandes crises aí econômicas, a crise de 29, por exemplo, fez com gente que tinha um estoque gigantesco. Cara, se deu mal, né? Então, anotou aí, Taylorismo e Fordismo. Vamos voltar para esse desenho aqui. Indústria 1.0, Revolução Industrial, inglesa, primeira, carvão, mecânica. Indústria 2.0, segunda Revolução Industrial, Estados Unidos na liderança, Japão também recebe investimentos americanos, final do século XIX, início do século XX, eletricidade, motor a combustão, Fordismo e Taylorismo. Indústria 3.0, terceira Revolução Industrial, ou como o maior geógrafo do mundo chamava também de Revolução técnico-científica e informacional. Imagina que pós-Segunda Guerra Mundial, a gente teve a Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética travando uma disputa ideológica que foi para o campo bélico, né, de armas, desenvolvimento de armas, a arma do fim do mundo, vamos lá. Que foi para o campo cultural, mas que foi para o campo principalmente espacial, né? O homem foi à Lua, o americano. Antes disso, a União Soviética enviou animais, a cachorrinha Laika para o espaço e outros animais também. Nas Sputnik 2, 3, 4, tiveram várias Sputniks. Mas para isso, velho, teve que ter um investimento maciço em tecnologia. E aí o resultado é o desenvolvimento da internet, da informática, da eletrônica, da robótica. Olha que peso que eu falei.
Informática, internet, eletrônica, robótica e a produção que antes contava com uma grande força humana, porque quando rolava as máquinas na segunda revolução industrial, mas vê que o cara tá trabalhando lá, né? Ele tá usando a máquina, mas ele tá trabalhando. Nós temos agora esse momento da mudança estrutural, né? Tanto que esse tipo de desemprego é o desemprego estrutural. O homem é substituído pela tecnologia. Essa é a terceira revolução industrial. Se a primeira eu posso chamar de mecanização, a segunda, combustão, a terceira eu chamaria de automação, robótica, computadores, internets, eletrônicos. Então, pós-Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, esses avanços tecnológicos trouxeram uma nova perspectiva, uma nova realidade para a produção industrial. A produção cada vez mais automatizada. Isso diminui os custos, aumenta a qualidade, aumenta o desemprego em alguns setores, óbvio. Então tem sempre esses pontos positivos e pontos negativos a respeito dessa questão. Beleza? Não esquece disso não. E por fim eu tenho aqui a Indústria 4.0. O que é isso? Indústria 4.0. Algo até muito novo. Veja que o desenho aqui ele está colocando hoje. É algo de hoje. O que seria essa Indústria 4.0? Aí eu tenho sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes e inteligências artificiais. A automação já existe, a robótica já está cada vez mais avançada. O grande desafio agora é a gente fazer a máquina agir como um ser humano, não é? Porque na terceira revolução industrial o homem programa, faça isso, faça aquilo. O grande desafio da indústria 4.0, da quarta revolução industrial, é fazer as máquinas a ganharem autonomia. Daí que surgiu o lance da inteligência artificial. Tá? Você tem o Alexa aí, que muita gente usa, né? Você vê que os computadores, as televisões hoje já têm inteligência artificial. Hoje a gente tem os algoritmos trabalhando em nome dessa internet das coisas, né? Dessa quarta revolução industrial. Você entra num perfil aí de compras, eu quero comprar um novo relógio, daqui a pouco tu entra na tua rede social, no teu Instagram, estão lá, anúncios sobre relógio. Então, você não está tão escondido aí atrás das redes, então você é um potencial consumidor. Então esse é a indústria 4.0. A internet 5G, que está chegando lentamente no Brasil, mas já está bem avançada em outros lugares, que vai revolucionar muitas das atividades que a gente conhece hoje. Por exemplo, a internet 5G vai possibilitar à distância a realização de atividades sem aquele delay que existe. Por exemplo, imagine um cara fazer uma cirurgia à distância. Ele está num outro país, numa outra cidade, com um bisturi na mão, e aí um robô lá operando uma pessoa, e o movimento preciso que ele fizer, instantaneamente vai ser reproduzido do outro lado ali, numa cirurgia. Imagina que loucura, gente. Então, são muitas transformações que o mundo vai vivenciar. Eu gosto de dizer assim, ó, a primeira revolução industrial foi revolução. A segunda foi uma expansão, um melhoramento da primeira. A terceira revolução industrial foi uma outra grande revolução, mudou a forma de produzir. A quarta é aplicar a inteligência nessa terceira revolução industrial. E é interessante que a racionalização ela também muda com isso. Eu vou dar um grande exemplo. Lembra do Fordismo, do Taylorismo? Na segunda revolução industrial, massa. Mas com a revolução técnico-científica, a forma de produzir teve que ser ajustada. E esse ajuste aconteceu no Japão. País pequenininho, montanhoso, falta recurso natural, sofreu com guerra, com bomba, com escassez, com o surgimento do toyotismo. Toyotismo, você lembra da Toyota? Qual é a ideia? Eu não vou implantar o Fordismo na produção no Japão,
produzir um estoque gigantesco num país que é uma ilha. Complicado, né? Então, não dá. Eu não tenho nem onde guardar esse estoque, nem tenho essa quantidade de matéria-prima como um todo. Então, a racionalização é da seguinte forma: uma produção enxuta, a produção sobre demanda, just in time. Quando caiu no Enem, era para você marcar essa alternativa. Produção sobre demanda. Aí eu pego agora, eu não vou contratar, é uma loucura contratar uma pessoa para apertar um parafuso. Eu preciso de um profissional qualificado, que saiba mexer com a terceira revolução industrial, né? Que saiba mexer ali com tudo que é mais moderno. Um cara que tem uma visão holística, uma visão maior do processo produtivo. E eu viso agora a qualidade total do produto. O Japão é uma coisa bem interessante, porque eles aplicam um sistema de qualidade por etapas. Então, um carro ao ser produzido, um carro da Toyota, por exemplo, ao longo do seu processo de produção, quando finaliza a etapa de um produto aqui, de um componente, não vou dizer nem um produto, de um componente do carro, vai uma galera lá e fiscaliza a qualidade daquilo ali. Então, um carro, antes de ser testado no final, ele passa por várias verificações de qualidade. Por isso que são produtos que são vistos como produtos de alta qualidade. Mas o principal, não rola mais eu ter agora estoque. Não vai. Evito o desperdício e evito o custo de manter um produto pronto parado. Sacou, gente? Qual é a grande diferença? Eu tenho que produzir visando a qualidade, zero defeitos, o possível, e que eu produzo de acordo com a demanda. E como é isso? Vamos dar um exemplo mais clássico. Imagina que teve um problema, sei lá, uma falta de energia num shopping, num restaurante. Os pratos vão ficar lá, vão pro lixo porque já estavam prontos, esperando a galera comprar? Não, né? Era assim que era com o Fordismo, né? O produto estava pronto, esperando a galera comprar. O prato, o sanduíche só vai ser feito depois que o dinheiro entrar na conta. Você vai lá no caixa, paga, entrou no sistema, já está dizendo, ó, o dinheiro está na conta. Agora vamos lá produzir o produto. Isso assim funciona com os automóveis. Então depois que há uma ordem de serviço, produto para ser fabricado. Massa, agora vamos fazer. Esse é o just in time. Então eu não vou estar fazendo o carro e estocando lá no canto, esperando para ser vendido depois. Eu só produzo o que a demanda me dá. Por isso que em cenário de crise, como tivemos agora, né, em virtude da pandemia, muitas montadoras pararam. Deram férias coletivas para os funcionários, pedido de demissão voluntária, assim, aceita a demissão que você ganha isso, você ganha aquilo. Porque a demanda diminuiu, a produção tem que diminuir junto. Isso é uma característica do toyotismo. Olha, a gente está falando de toyotismo, Fordismo, e como exemplo a gente está usando a linha de montagem de automóvel, mas isso serve para qualquer produção industrial. Eu tenho um sistema Fordista que faz, sei lá, calça jeans. O cara que é contratado o dia inteiro para ficar pregando botão. E eu tenho um sistema toyotista just in time, vamos colocar assim, o sistema just in time aplicado na Toyota em fábrica de qualquer coisa. Beleza? Para a gente encerrar essa aula aqui, eu queria falar aqui do volvismo. É pouco comentado, ainda não apareceu tanto em vestibulares. Mas o volvismo é o seguinte, a Volvo, você conhece, produz caminhões, carretas de luxo, carros de luxo também, né? É marcado pela sua grande valorização do seu produto. E é um modelo sueco, na cidade de Kalmar, que é o seguinte... já dá para notar aqui que usam bastante tecnologia, então tipo a linha de um produto, de uma linha de montagem toyotista, mas ali aqueles países do norte da Europa, eles são países com elevado IDH, são países com elevada qualidade de vida, né? Suécia, Noruega, Finlândia, são países em que a população ela se sente mais respeitada na maioria dos casos. E aí o volvismo é a adaptação dessas fábricas modernas, mas
priorizando, seria essa palavra, o trabalhador. E o que o trabalhador tem? Coloca na tela aí, ó. Incentivo para aperfeiçoamento, treinamento, fábricas com infraestrutura acústica, de higiene, de alimentação, imensos refeitórios. Os trabalhadores são multinacionais, eles trabalham em grupo. Esses trabalhadores muitas vezes passam muito tempo assim de vida trabalhando naquela fábrica e vão progredindo na carreira. Então, os sindicatos são muito fortes e muito atuantes. Essa é uma característica marcante aí do volvismo. Beleza? Vocês entenderam? Gostaram da aula aí? Então é muito importante saber diferenciar aqui, ó, esses 4 níveis, principalmente dar um foco aqui em indústria 3.0 e indústria 4.0, já que essas duas fases primeiras aqui, elas já estão bem maceteadas nos vestibulares e no Enem. E eu vou fazer um pedido para você. Olha o pedido para você. Primeiro, coloca aí no chat qual é o curso que você vai ser aprovado. Quero que você coloque o curso que você vai ser aprovado. Amém. Amém. Esses 2 temas aqui, indústria 3.0 e indústria 4.0, tem uma infinidade de possibilidades de aparecer na sua redação. Na sua redação. Impacto das novas tecnologias no processo produtivo, na vida das pessoas, novas tecnologias e ética. Tem muito a ver, né? Porque será que tem tantas coisas? Será que é ético daqui a algum tempo a gente os computadores estarem fazendo coisas que vão levantar discussões? Então, procure escrever uma redação encaixando esse tema aqui. Pense aí algo e tente fazer. Beleza? Não esquece, ó, lá no meu Instagram, Rocha Geografia, espero você lá para interagir comigo. E até a próxima aula. Boa noite, gente querida. Valeu, é Rocha. Tchau, tchau.